pensa nas grandes democracias do Ocidente como tendo três macroideologias. Uma é o conservadorismo, uma segunda é o liberalismo e uma terceira é o socialismo. Você tem versões democráticas do socialismo. A mais evidente, a mais moderada, a mais centrista de todas é a social-democracia, que é um regime que se torna, inclusive, dominante na Europa continental no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso não é liberalismo. Simultaneamente, você tem um conservadorismo que está muito preocupado com tradição, que está muito preocupado com tirar o poder do Estado e dar para as famílias, e imagina famílias muito hierarquizadas, né? Pai, mãe, filhos, nessa sequência e tal. Isso é uma coisa que a gente chama de conservadorismo. O liberalismo é uma ideologia que está no meio. Ela vai pensar, do ponto de vista econômico, talvez ligeiramente mais à direita. Ela vai pensar, do ponto de vista das questões de comportamento, certamente mais à esquerda, mas mesmo assim, é como a gente está falando de uma ideologia que tem mais de 3 séculos de idade. John Locke começou a escrever na segunda metade do século XVII, faz muito tempo. A gente está falando de um conjunto de ideias que tem uma quantidade imensa de pensadores que evoluiu com o tempo. Então, o liberalismo, como a gente o compreende hoje, não é o mesmo liberalismo do início do século XX, não é o mesmo liberalismo do século XIX, certamente não é o mesmo liberalismo do século XVIII. Agora, nos seus valores essenciais, essa ideologia não mudou. Então, o que é a ideia dessa conversa que a gente está tendo aqui? O que eu quero hoje, nessa conversa, nessa aula inaugural? Eu quero dar uma noção para vocês de, primeiro, o que são esses valores liberais e por que o neoliberalismo não é um liberalismo. Agora, eu quero também dar uma noção para vocês de como foi a evolução. E aí eu acho que isso vai ajudar muito a entender por que tem tanta confusão a respeito da palavra liberalismo.